Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado pela sintonia. Quero mandar um abraço também para a parte técnica aí, o pessoal da técnica que estão aí nos bastidores trabalhando para chegar essa programação toda aí para você. Eu falei que aqui é Alvorada, isso mesmo. Eu sou o Nando Garcia e ele é o nosso queridíssimo Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, e a gente forma essa família fiel, amigos de luz, que estamos aqui juntos, né, Nando? Aprendendo cada dia um pouquinho mais, se esforçando, buscando, trazendo o evangelho para o nosso coração e a gente sai fortalecido. Espero também que os amigos aproveitem esse momento e se alimentem na alma também. Exatamente, meu caríssimo. Então, olha, a gente vai trazer hoje do livro Ceifa de Luz, né? É da sabedoria de Emmanuel, né? Na autoria dele, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Faz parte daqueles 5 livros, né, do Vinha de Luz, né? Aquela coleção Vinha de Luz. E nós vamos trazer o tópico 35 aí para você buscar também no seu livro, né? O tópico é Ao Sol da Verdade. Queria só dizer que esse programa, como outros da grade, programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, estão no site aí. Da Rádio Boa Nova está no site, você procura lá, né, no site, e também você procura no YouTube, RBN/TVMM, aí você vai encontrar lá um playlist de vários programas aí, de um tempo bom aí de programas, viu? Para você assistir e ouvir novamente. Muito bem, então vamos voltar aqui ao Sol da Verdade, que essa aí, esse sol é interessante para nós, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. Está em João, capítulo 16, versículo 13. Jesus, para mim, é mais do que a verdade dos homens, ele é a verdade de Deus, né? E quando ele profere qualquer coisa, e como ele proferiu, né, para nós, ele disse isso aqui, olha, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então veja que missão, né? A gente sabe de quem é essa missão, né, Tiago? Essa missão incrível, Jesus delegou a todos nós, né? Esse trabalho, essa meta de vida de colaboradores, trabalhadores voluntários da obra. Um dia a gente vai chegar no nível de Paulo. Paulo falava que ele é um escravo de Cristo. Se sujeitava totalmente, né, à vontade de Jesus. Você já imaginou que alma que era essa? E essa tarefa eu acho muito bonita porque esse momento histórico onde Jesus na Santa Ceia começa a fazer essa revelação para nós, para a humanidade, naquele jantar, né? Olha só, naquele ambiente íntimo com os apóstolos, ele começa dizendo assim, olha, não se escandalizem, vocês não, né? E ele começa a revelar a presença do Paracleto para nós. Verdade, né? Verdade verdadeira, porque verdade vem de Jesus aí. Ele anunciou isso e nós é que não ficamos atentos a isso. É nós é que nos aprofundamos, nós é que não colocamos toda a nossa fé, né, nisso, né? Aí o Emmanuel começa aqui com uma pergunta. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se agigantam à frente? E é uma coisa realmente que existe, que eu sinto que o Espiritismo se agiganta mesmo. A gente precisa passar muitos obstáculos para que a disseminação do Espiritismo, né, aconteça.
nós vemos que as outras religiões, elas têm, não digo que têm facilidades, mas eu digo que elas avançam de uma forma a chegar a tantas pessoas, e o Espiritismo não. Ele vai lentamente, ele chega lentamente. Eu acredito que é assim, é uma semeadura que são sementes que elas vão vigorar, são sementes fortes, mas que não é um processo assim avassalador, vamos dizer assim, não é um processo de aquelas plantações gigantes que a gente vê, não, sementinha por sementinha, bem fortes para vigorarem depois que as outras morrerem, né? Então, acredito muito nisso. E você sabe, Nando, você falou de sementinha, sementinha. Você imagina como começou, como Jesus iniciou a sua obra da doutrina do amor que ele trouxe, né? Do evangelho, das boas notícias, você lembra? Ele reuniu aquelas pessoas e disse assim, ó, vai, em dois, ide pelo mundo, pregar o evangelho, e todo aquele que crer será salvo. E ele dá essa notícia vamos dizer assim, em cadeia nacional, Nando. Ele faz esse pedido para algumas pessoas, num ciclo muito estreito, isso é inacreditável, né? Então, e realmente essa tarefa, sabe que eu resumiria a expressão, sabe qual expressão resumiria isso que você está dizendo, que seria aos pouquinhos? Nessa seguinte expressão, olha, o evangelho vai ser transmitido de coração a coração. Exato, né? A gente se baseia assim no exemplo do Chico, por exemplo, né? O Chico, um trabalho gigantesco, né? Mas quantas pessoas acessaram esse trabalho até hoje, né? Quantas pessoas? Milhões, claro. Mas quantos entenderam essa missão ou entenderam o que está em cada livro que foi psicografado com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação do nosso querido Chico, né? Quantos? Então, aos poucos, eu acho que isso vai se sedimentar, assim, algo que não veio para ser apenas, sabe não tem umas florezinhas que ficam lá, que tem no campo, que você arranca ela, assopra e todas aquela penugemzinha, eu Acho que não é lembro. dente de leão. Eu É, acho que é dente. eu já vi falar que é dente de leão também. E aí elas vão ao vento, né? Não, o espiritismo não veio para ser igual ao dente de leão, né? Ela é assim, ela é uma árvore muito, né, possante, assim, muito forte, muito robusta, mas que vai lentamente crescendo, né? Então vamos ver aqui que o Emmanuel fala depois dessa questão que ele coloca, né? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Que é, muitas vezes, que as legiões tateiam, né? Elas abocanham muitos seguidores e são alimentadas por essa, vamos dizer assim, essa saliência política e também esse domínio da fortuna terrestre. Isso a gente vê acontecer, não é, Tiago? E eu acho que é natural também, né? A sociedade se tornando religiosa é natural, viu, Nando? Não que seja um objetivo, né? Mas é natural que a religião chegue até todos os postos. Por exemplo, é difícil ver. A gente vê, por exemplo, tem a bancada evangélica, a bancada dos religiosos em Brasília. Então, é natural que esses movimentos se organizem. A gente viu até o Dr. Bezerra de Menezes, né? Eurípides Barçanufo, espíritas de destaque também envolvidos na política. Só que eles sentiram que esse não era o objetivo principal. E eu acho que é isso que o Emmanuel está dizendo. Pode acontecer, né? É algo natural. Cada vez que o mundo se evangeliza mais, naturalmente encontraremos religiosos em todas as posições na sociedade. Mas esse é o Emmanuel, essa pergunta retórica que o Emmanuel está fazendo aí, esse não é o objetivo, né? Não é conquistar os postos, não é conquistar a riqueza material. Então, essa reflexão eu acho interessante. Continua ele dizendo: enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Então,
também essa disputa verbal que acaba acontecendo, as discussões, os atritos, né? Essas, esses conflitos realmente que existem através dessa disputa, né, verbal aqui que ele coloca, né? Ele coloca guerra, né? Verbal, que realmente existe, né? Então fica aquela discussão, ou muitas vezes são atiradas, né? Se atiram-se uns aos outros, muitas vezes condenando, né? Um condenando o outro, uma religião condenando a outra, ou apontando os seus erros, as suas falhas, e fica essa disputa, e o principal, que seria a mensagem do Evangelho, vai ficando em segundo plano. Todas essas coisas vão assumindo e assomando mais a articulação, o desenvolvimento dessas religiões, de todas as religiões, falando de todas, e isso também acontece dentro do próprio Espiritismo, né? Disputas verbais, disputas políticas, disputas. Em todas as religiões a gente observa que isso existe, né? Mas o Evangelho ele está à parte de tudo isso, né? Porque Jesus, acima de tudo, ele deu exemplo, né, através do Evangelho, né, Tiago? Você vê que eu acho, Nando, que isso é uma mistura de proselitismo com egoísmo, né, com orgulho, porque, na verdade, esse ide e pregai que Jesus nos disse, talvez as pessoas estão lendo assim, ó, vai lá e convença as pessoas a qualquer custo, porque essa é uma missão sua do Evangelho, né? Talvez a interpretação esteja aí, viu, Nando? Na verdade, não sei o que você acha, mas eu faço a seguinte leitura: Jesus quer que a gente leve a doutrina do amor às outras pessoas, não o ortodoxismo, não as regras religiosas. Ele mesmo, né? Jesus combateu isso. Ué, você lembra quando teve aquela que Jesus fez uma cura no sábado? Aí ele falou: poxa, mas você faz ato religioso no sábado? Ué, mas espera um pouco, o sábado nasceu para os homens ou os homens nasceram para o sábado? Então, a gente confunde as coisas, né? E eu acho que a gente ainda hoje, olha que curioso, né? Ainda hoje a gente confunde essa mensagem de Jesus querendo que a gente transforme a força a cabeça das pessoas. E daí, Nando, eu acho que surge esse desejo natural dessa guerra por palavras, porque até inconscientemente ela tem de um orgulho dela de querer fazer prevalecer a opinião, mas também ela não entende completamente aquele ide pregai que Jesus nos pediu. Uma dessas discussões aí, eu vi o Divaldo falando assim, que muitos, às vezes, conversam com ele, e geralmente evangélicos, e dizem, mas na Bíblia está dizendo que não se deve falar com os espíritos, na Bíblia está escrito que não tem que ter essa comunicação com os espíritos, não fala de reencarnação e uma série de outras coisas. Mas ele fala assim, mas o espiritismo só tem 150, 160 anos aí. A Bíblia é muito mais antiga, não tinha nada realmente. Se tiver alguma coisa na Bíblia a respeito disso, não sei como, porque o Kardec trouxe a doutrina, os espíritos trouxeram a doutrina apenas aí 160, 170 anos, né? Então, existem discussões que são baseadas em nada, né? Quando você falou aí dos apóstolos que saíram 2 a 2 para pregar o evangelho, Jesus mesmo disse, se não for aceito o que vocês vão pregar lá, saiam de lá, né? Chacoalhem lá, né, a sandália, tirem o pó e vão em frente. Então, muitas vezes é isso. Às vezes, se você entra em discussões, essas guerras verbais, a gente fica tão transtornado com isso que a gente perde-se até... Tem pessoas que perdem a estribeira ali, né? Se desequilibram nessas discussões. A gente precisa ter serenidade, a gente precisa confiar naquilo que a gente está estudando, que está vivenciando, que está pregando, né? Porque não é isso que vai levar a gente a nada. Então, eu acho interessante essa passagem quando Jesus fala, não
Não dê crédito a isso. Vai em frente. Tem outros corações que vão aceitar. Não é de coração para coração, como você disse aí. E eu acho que também a verdade não precisa de uma pessoa como a gente, né, Nando? Provocando uma guerra para convencê-la de alguém. Se Deus não faz isso com a gente, por que que a gente quer se arvorar numa posição mais contundente do que o próprio Criador que tem todo o poder? Então, a verdade tem luz própria, como dizem os sábios, né? Ela vai chegar à pessoa quando estiver madura para receber. E até o tom desse texto, viu, Nando, é um pouco disso. A humanidade agora está pronta para receber uma mensagem um pouco mais substanciosa, porque se viu na frase guia, diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, eles vão guiará para algo maior, porque o que eu estou dizendo aqui ainda é um pedaço de muitas coisas que precisam ser ditas. Isso precisa ser compreendido. A gente vê muitas pessoas dizendo que a revelação divina se esgota no texto bíblico. E aí, quando a gente ouve Jesus dizendo, ele fala, olha, gente, vai chegar mais coisa aí. E esse novo vai te levar para toda a verdade. Então, esse texto também permeia esse pensamento, não é, amigo? Exato. E vamos ver o que o Emmanuel fala mais. Ele fala assim, ó, dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente, claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Interessante que eu acredito né, nessa resposta dos espíritos, né, que não é bem uma religião que irá, né, unir todos os homens. Porque a religião, apesar de ela ser muito importante na vida das pessoas, que é o religar, que é se religar com o nosso Criador, acontece que existem muitas disputas, né, territoriais, disputa da verdade, disputa das fortunas, como ele colocou aqui. Então, talvez, não a religião, mas a ideia, aquilo que Jesus veio trazer, o evangelho dele é que faz com que o que os espíritos disseram aqui, né? Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, né? Solidariedade, fraternidade. Hoje a gente precisa, nesse planeta que a gente está vivendo, né, Tiago, de muita solidariedade, em razão de que muitas pessoas estão sofrendo. E a gente precisa levar consolo, a gente precisa levar orientações, e o Espiritismo, ele traz isso, ele consola, ele pelo menos ameniza, né, parte das dores que as pessoas acabam passando, né, Tiago? Olha, lindo isso, viu, Nando, desse questionamento que você está levantando, porque você viu que o Emmanuel fez questão de colocar essa pergunta do Livro dos Espíritos, até uma coisa rara dele fazer, né? Ele colocar dessa maneira aí, ele achou tão importante colocar, até porque ele está tratando da missão do Espiritismo. Então, realmente foi algo que ele fez questão de deixar literal. E sabe, Nando, a forma que o Espiritismo pode ajudar a gente, essa pergunta que o Kardec faz é muito inteligente, porque agora esse consolador que se apresenta, como a frase guia nos ensina aí, né, do texto, essa frase de Jesus, agora a gente entende, viu, Nando? Olha as heranças que o Espiritismo está deixando para nós, Nando. Ó. A gente sabe agora que a dor é transitória, Nando. Olha como isso já alivia a nossa alma. A gente sabe que a morte, como a gente concebeu, não existe, que o inferno, como a gente concebeu, não existe.
Olha só como isso vai mudando. Isso são mudanças radicais, Nando. Olha a herança que o Espiritismo está trazendo. Isso não é pouca coisa. Isso é muito grande. Agora a gente aprende que não existe um Deus vingativo, um Deus que barganha. Olha quanta coisa que o Espiritismo está dilatando na nossa visão. Então, isso a gente precisa frisar, é muito importante. Quando uma pessoa realmente entende isso, Nando, as coisas se enfraquecem realmente. Essa dificuldade ela começa a ser agora, poxa, é assim que eu tenho que viver, isso é vencível, isso eu posso conviver com isso tem um sentido, eu não estou sendo torturado por Deus. Então, realmente essa herança do Espiritismo precisa ser exaltada. E divulgada, e expressada, e levada, né? Até o ponto que vai ser entendida essa mensagem ou essa missão do Espiritismo, né? Porque é uma missão. A gente não vê estardalhaços aí sobre o Espiritismo, né? A gente não vê Espiritismo tendo grandes né, empresas de mídia, né? A gente está aí, ó, né, com a nossa querida Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, várias outras pequenas emissoras aí, emissoras na internet. Então, o Espiritismo realmente tem essa missão de levar essa mensagem a esses corações que estão dolorosos, né? Que estão famintos do Evangelho de Jesus, né? Do consolo que... Porque a doutrina espírita, o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Ele vem trazer de volta aquilo que Jesus nos deixou, né? Deixou para que a gente pudesse trilhar um bom caminho. E eu fico pensando, né? Kardec deixou uma bagagem, né, de conhecimento através das Pentateuco. Chico deixou aí uma bagagem imensa de mais de 400 livros, né? Divaldo tem trabalhado, outros médiuns, né? Como o João Nunes Maia e outros, né, que a gente tem até na atualidade, médiuns trabalhando. O Espiritismo tem bastante ferramenta para isso, né? De reflexão, de se explorar, né, as nossas convicções aí dentro do Evangelho de Jesus, clareando para nós, né? Os Espíritos mesmo, o Emmanuel se apropria aqui, ou traz para nós aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Quanto os Espíritos, né? Porque essa doutrina não é nossa, essa doutrina é dos Espíritos. A gente tem que ficar se apropriando. A minha doutrina, não é minha, não. Que coisa. É dos Espíritos, porque eles vieram clarear para nós a mensagem de Jesus, né? Vieram trazer mais conhecimento dentro daquilo que Jesus já tinha passado de conhecimento. Então, acho que chegou no momento certo ali, onde Kardec acabou codificando aquelas mensagens, codificando essa obra, para a gente entender mais Jesus. Não é mesmo, Tiago? Não, com certeza. O título desse estudo que a gente está fazendo é Ao Sol da Verdade. Então, o Espiritismo ele vai colocar a gente sobre esse calor divino, aquecendo a nossa alma. Realmente, Nando, olha como é um alimento substancioso. Agora a gente entende, olha só como isso é forte, Nando, que as dores da nossa vida, elas são etapas evolutivas, ela tem um processo de aprendizagem ali dentro. Não é um desperdício de lágrimas, não é um Deus masoquista. Nando, isso é muito forte, isso é terrivelmente maravilhoso, no bom sentido da palavra, né? Tem que mexer com as fibras da nossa alma. A gente entende agora que não existe que Deus não está ali cobrando, que aí a gente aprende que existe a reencarnação, que nós estamos num processo de reeducação. Olha só, que eu tenho novas oportunidades, que os nossos parentes estão conosco, ligados conosco, que a morte não nos separa. Olha, Nando, isso é maravilhoso. E mais, agora a nossa fé, Nando, não está calcada numa situação, vamos dizer assim, ilógica, eu tenho que aceitar, imposta por determinadas instituições. Agora a gente tem as provas que a mediunidade traz para todo mundo. E o que você falou lá no começo,
de que esse processo acontece devagar, e a espiritualidade sabendo disso, o que está acontecendo, Nanda? A mediunidade está cada vez mais encontrando espaço no nosso veículo orgânico, porque a gente também, o nosso corpo físico está se desenvolvendo. A gente vê as crianças cada vez mais mediúnicas, a gente vê as pessoas tendo sonho, as pessoas tendo visões, enxergando coisas, e elas se apresentam aí, os amigos que estão ouvindo a gente, né, nos milhares de centros espíritas ao longo do mundo, as pessoas chegando até de outras religiões falam, poxa, mas eu estou vivendo essa experiência, e agora? Olha que melhor convencimento com isso, né? Da mediunidade está sendo apresentado em todas as partes. Isso vai conquistando a pessoa, coração a coração, sem precisar forçar. Ela começa a experimentar determinadas situações. Olha, meu parente desencarnou, mas eu estou sonhando com ele, eu ouvi. E você vê como tudo isso é maravilhoso para nós? E é interessante que a mediunidade também tem evoluído, né, Tiago? Na questão, antes eram mediunidades que se apresentavam como algo assim para que as pessoas chamassem atenção, né? Por exemplo, um médium como o Arigó, né, vem com aquela mediunidade extraordinária, né, de cura, os próprios Chico foi visitá-lo, né? Acho que ele estava em Belo Horizonte, e aí o Chico entra lá no ambiente, Chico inclusive passa por uma cirurgia com o Arigó. E aí ele entra e o Arigó fazia as suas curas numa parede. E ali naquela parede tinha eu esqueci o nome do espírito, muito conhecido, que ele foi um religioso, padre, né? E aí ele estava ali em espírito, ajoelhado, próximo daquela parede, imantando, e aquela parede era imantada por Maria. Então, à medida que ele colocava a pessoa ali, a pessoa era anestesiada, e aí ele fazia o corte, né? Na pessoa, e acontecia a cura através da cirurgia espiritual. Então, é uma mediunidade que, né, contundente, assim, né? Não tem como a gente duvidar de ver aquilo que acontecia. E, com o passar do tempo, dos anos, né, o desenvolvimento da mediunidade vem sendo cada vez mais sutil, mais sutilizada, né, até chegar ao ponto das questões que você falou de sonho, intuições, né? Existem até ainda algumas aparições, né, com a questão, o espírito deixa-se ver, e aí quem tem sensibilidade, mediunidade, de evidência acaba vendo, né? Mas na grande maioria é pela intuição que a gente recebe muito das informações dos espíritos, né? Então, a mediunidade é uma bênção, é através dela que a gente se comunica com a espiritualidade, com vamos dizer assim, o espiritismo levantou um lençol, né, e desvendou, trouxe para nós aí com mais clareza o que é esse intercâmbio, porque era algo assim que não estava tão claro, né? E aí o Kardec, reunido com essa falange de espíritos, veio trazendo para nós com mais tranquilidade, mais clareza, né, esse conhecimento, né, Tiago? Você falava do Frei Fabiano de Cristo, não, da ele, que você queria lembrar? Exato, é ele mesmo. É maravilhoso. Então, Nanda, agora essa doutrina nos revela agora um jeito mais equilibrado de viver, nos revela a repercussão dos nossos pensamentos. Olha só, Nando, quanta coisa a doutrina espírita vem nos relegar. É um novo jeito, né? É um novo nascimento, é uma conversão realmente completa para aquelas pessoas que experimentam esse cristianismo novo. Eu tenho certeza que terão uma nova vida. Exatamente, meu caríssimo Tiago Soares. Nós vamos agora nos preparar para um momento de prece, de oração e de vibrações. Aí a gente pede aí, se você puder, colocar aí um recipiente com água, né? Aí falar, mas eu vou assistir, se eu vou ouvir esse programa na madrugada, eu vou assistir esse programa de manhã, à tarde, à noite, não importa. No momento em que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, é onde os benfeitores espirituais irão trabalhar, irão levar recursos, né? Porque a água
ela é esse elemento, né, vamos dizer assim, de ligação, né? É um agente aí que vai levar esses recursos, essas energias aí. Então, vamos nos preparando. É o condutor, é essa palavra que não via. A água é esse condutor dessas energias, porque a água é muito sensível, né? E então a gente se prepara agora para um momento de prece, orações, né? Oração e vibrações. E nesse momento, então, quem vai nos conduzir na prece é o nosso querido Tiago, com suas palavras, nós vamos acompanhar. Vamos lá, Tiago. Então, vamos lá, Nando. E eu peço também, viu, Nando, que os amigos espirituais nos ajudem nesse momento, envolvendo todos os nossos amigos. É um verdadeiro tratamento, né, Nando? Que essa oração visite você onde estiver, na sua casa, no seu lar, que essa energia de Jesus seja derramada sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus amado, querido Mestre Jesus, mentores, companheiros espirituais, tarefeiros e tarefeiras, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor Jesus, e pedimos que essa oração seja direcionada ao nosso planeta Terra, essa escola maravilhosa que nos acolhe. Então vamos, meus amigos, mentalize o planeta Terra recebendo uma chuva de flores, pétalas de rosas sendo derramadas em todo o nosso planeta. Que a energia do amor, da paz envolva as autoridades, os habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados, derrubando barreiras, preconceitos, de cores, de crenças, e que o amor universal do Cristo envolva todo o nosso planeta. Mentalize também, meus amigos, aquelas pessoas que sabem que está precisando de oração, às vezes precisando de um emprego, desesperada, desesperançada, né? Envolva essas pessoas em esperança, em luz, em alegria, para que ela persista na busca, que a espiritualidade vai abrir uma porta, nós temos certeza disso. Aquela pessoa que está num momento difícil, precisando de uma cura, desesperada, um casamento rompido, uma dificuldade financeira. Todos somos dignos da misericórdia do Senhor, não importa o problema. Que o reequilíbrio envolva cada um de nós. Mentalize essa pessoa, envolva em luz, em amor, mentalize dando um abraço de luz, desejando ânimo nessa jornada terrena. E humildemente ainda pedimos por nós mesmos, que essa luz de Jesus nos envolva, do seu amor, clareando a nossa mente para as melhores decisões, clareando a nossa mente e nosso coração para que o Evangelho, para que a gente se torne cada vez mais permeável por esse Evangelho de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças e graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Muito bem, que bom. Obrigado aí, Tiago, pelas palavras e nos conectando aí com a espiritualidade maior, com Jesus. Muito importante isso para as nossas vidas. Muito bem, antes da gente prosseguir, queria dar uns recadinhos aqui, porque a manutenção aí da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, precisa de equipamentos, de pessoal, precisa sempre estar renovando aí, né, esse tipo de equipamento e também trazendo sempre pessoas novas, ideias novas para falar do Evangelho de Jesus. Então, a sua ajuda é muito importante. A gente tem um site onde você pode conhecer o Clube Amigos da Boa Nova. É amigosdaboanova.com.br. Isso, acesse o site, lá tem várias informações. Quer falar com uma pessoa aí ao vivo e as cores? Aí tem o telefone em todo o Brasil, gratuito, ao 0800 12 018 38.
Se você quer falar no fixo aqui na região de São Paulo, tem o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, fácil, aí através do seu smartphone, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então, você, quando tem o Pix, você pode escolher CPF, você pode escolher o seu CNPJ, ou você pode escolher o número do seu celular. Então, não é? A FEAL escolheu este número. Então, vou repetir: 11 97261 0272. Faça aí uma doação, né, espontânea, que vai ajudar bastante aí, né? E você pode estar patrocinando, como o Thiago sempre fala, e tem algumas outras vantagens aí, né, Thiago? Quais são aí? Vocês podem conseguir desconto de livros na editora Mundo Maior, ingressos, né, de espetáculos espíritas, coisas maravilhosas que só entrando no site você vai ver. E sabe, Nando, uma coisa que eu quero pedir também, às vezes a pessoa não tem condição de ajudar ou nada, mas pelo menos curta, compartilhe os conteúdos, porque isso também é um gesto de caridade, uma coisa tão simples, né, não custa nada para a pessoa, mas o YouTube, as plataformas, as mídias sociais vê que o conteúdo espiritismo está em alta e isso é levado para outras pessoas como sugestão. Então, quem sabe uma mensagem que você curtiu apareça para uma pessoa que está precisando, sabe quando aquela mensagem cruza o nosso caminho? Então, a gente pode ser também veículo de Deus. Então, convido a todos os amigos para curtir e compartilhar os conteúdos aí da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Emmanuel falou, né, que uma das maiores caridades que a gente pode proporcionar para a doutrina é a sua divulgação. E hoje a gente tem meios de divulgação rápidos aí, essas redes sociais, aí a gente precisa aproveitar essa ferramenta e divulgar. Então, o que o Tiago falou é muito importante, interessante. Eu gostei muito do que o Tiago trouxe, porque a gente está aí nas nossas mãos, ali no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet. Você está lá na rede social, ali passeando, vendo o que está acontecendo, aproveita para divulgar, né? E aí quer aproveitar e divulgar a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, divulga também o nosso trabalho que nós temos feito com podcast Laços Espirituais. Procure aí nas redes sociais aí. Tem várias entrevistas sempre falando de espiritualidade. São várias profissões, profissionais, vários assuntos, e você pode lá também encontrar espiritualidade em todos os assuntos. Tudo bem, Tiago? Então vamos prosseguir aqui. Quando o nosso Emmanuel, ele coloca aqui, olha, no último parágrafo: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. É diferente, né? A expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Coisa linda, hein, Tiago? Coisa linda, você viu? Sem coerção. E você sabe, Nando, você vê essa luta contra o materialismo, você fala, poxa, mas Jesus falou alguma coisa a respeito desse tema, Nando? Esse foco é o foco central do Espiritismo, tudo bem. Mas e a doutrina de Jesus? E eu gostaria de lembrar os irmãos que adoram aí fazer uma conexão e é salutar que isso aconteça, com um texto bíblico. E você se lembra lá em João 2,15, Nando? Olha só o que Jesus fala, olha só, vou ler aqui o textinho bíblico, olha. Não amem o mundo, nem o que nele há. Isso é frase de Jesus, Nando. Olha só, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que você entende, né, Nando? Ele não está trazendo outras versões. Ele falou, nem ame o mundo, nem as coisas que existem nele, né? Nem as coisas daqui do mundo. Porque a gente pode depositar toda a nossa intenção para esse mundo aqui material. Não está dizendo com todas as letras essa busca, essa tentando fugir do materialismo, Nando? Porque o mundo que ele se refere é o mundo que nós temos como co-criadores gerado, né? Um mundo em que a gente precisa ter... Eu estava pensando nisso de manhã, Tiago. A gente verifica que
em função, né, do capitalismo que a gente vive aí, que o capitalismo ele está introjetado na nossa sociedade de uma forma em que as mídias, tudo que chega e que fica bombardeando a gente de informação, e às vezes, e não é só em todas as classes sociais e que isso acontece, e numa classe social, em todas as classes sociais, quando existe uma promoção, por exemplo, as pessoas correm lá e aí elas reparam que quando ela chega em casa, ela já tem um par de sapato. Então a gente vê, eu fico pensando, olha, se a gente olhar, quantos travesseiros a gente tem em casa, né? Aí eu fico pensando, olha, tem um, dois, três, quatro, tal. Durmo com dois ou com três travesseiros. Tem gente que não tem um único travesseiro. Se desses três que você tem, você desmembrasse e você desse esses outros dois, provavelmente o que aconteceria? Mais duas pessoas teriam travesseiro. Aí você vê aquele closet maravilhoso, planejado. Eu trabalhei com decoração, Tiago, e a gente fazia aqueles closets maravilhosos, assim, onde a pessoa colocava um monte de vestido, um monte de terno, um monte de roupa íntima, um monte de sapatos, e não usava 20% daquele sapato no ano. Aí eu fico pensando, aí eu vou lá para o centro da cidade e vejo pessoas andando descalças. Então a gente tem um acúmulo, né, de vários, se a gente for olhar, vários objetos dentro da nossa casa. E que se a gente tivesse um único para nosso uso, estava ótimo. Quando aquele lá já tiver muito usado, a gente compra um novo, de repente esse usado ainda em boas condições pode servir para outra pessoa. E isso é complicado. Isso a gente vai amontoando um monte de coisa sobre as nossas cabeças e não vão levar nada daqui, né, Thiago? Eu acho que a gente deveria até fazer uma correção, não seria o capitalismo, viu, Nando? Por das pessoas que seria o consumismo, não seria o capitalismo em si, mas seria uma doença do capitalismo, né? Seria o consumismo. Exato. Então, e aí você vê, eu acho que não vejo mal da pessoa ter mais de uma situação assim ou outra. O problema é quando a matéria domina o seu íntimo. O problema é quando a pessoa vive nesse mundo e se deixa dominar pelos objetos materiais. Não só pelos objetos materiais, mas, sobretudo, Nando, pela vida material. A vida material. Porque quando ela toma um revés aqui na Terra de algo, de alguma posição social, de algo que ela vive na matéria, ela, poxa, minha vida perdeu sentido. Porque a vida material para ela é tão importante, e aí aqui no texto a gente está vendo, olha, é a vida futura. Agora a gente começa a entender a vida futura. Você viu a resposta aqui? Os espíritos deram, que a gente começa a entender a vida futura, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Olha só o que os espíritos respondem na questão 799. Então, o materialismo ele vai se enfraquecendo, porque a gente vê a transitoriedade do problema. Você lembra até eu comentei, né, da transitoriedade da dor. Isso precisa ficar muito claro. Então agora, né, não tem problema a gente usar 1, 2, 3. O problema é quando isso a gente se torna escravo dessas coisas. Aí o consumismo desenfreado é realmente um reflexo, olha só, Fernando, eu acho que é um efeito colateral da pessoa ser materialista. Ela denota que a pessoa realmente ainda não compreendeu a essencial vida no mundo. É verdade, acaba sendo viciante isso e entorpece e a pessoa só olha para isso. Mas realmente para a gente fazer grandes reflexões em cima disso. A gente está chegando no final de mais um programa Alvorada, que a gente possa refletir aí nessa lição, conforme está sendo a nossa própria conduta. Então, Tiago, obrigado aí pela sua presença, por nos dar aí o seu tempo, e a gente espera você no próximo episódio, no próximo programa aí. Imagina, amigo, eu que agradeço os amigos por formar essa corrente conosco, essa corrente de amor, e cada vez mais fortalecer a FEAL. A gente conta com a ajuda de todos, afinal a gente é uma instituição, né, Nando, que não busca fins lucrativos. Então colaborar com a gente, sobretudo é colaborar com a família de Jesus, com a família do Espiritismo. Eu que agradeço, amigo. Se você quiser mandar um recadinho para nós, mande para as telefonistas, elas vão passar aqui para o Tiago, para o Nando, 0800 979 5011,
e 11 2457 5011. Mande um recadinho que a gente está esperando. Então, muita paz aí, muita luz, muito amor e até o próximo programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E agora aquele tchau, né, Tiago? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.